A gente agora recebe, então, a nossa primeira entrevistada, Cristiane Greck, ela que é procuradora-geral aqui do município de Pelotas. Então, a disputa por recursos públicos sempre foi parte da política, mas quando o orçamento vira peça de barganha, quem perde é o nosso município. Em Pelotas, mais de 40 milhões em emendas parlamentares foram indicados em 2025, forçando a prefeitura a rever prioridades e enfrentar decisões judiciais para garantir o que considera o mínimo: legalidade, planejamento e equilíbrio institucional. Então, na entrevista de hoje, a gente busca entender até onde vão as ações do legislativo de impor gastos ao executivo, como isso afeta a capacidade de gestão da prefeitura e onde entra o princípio da simetria constitucional usado pela justiça para suspender parte das emendas aprovadas no município. Então, para isso, a gente recebe aqui no contraponto a Cristiane Greck, procuradora-geral do nosso município de Pelotas, ela que já está com a gente. Cristiane, seja bem-vinda ao contraponto. Bom dia. Bom dia, Leonardo, bom dia, Ridley. Muito obrigada à Rádio Com pela oportunidade de debatermos um pouquinho mais a respeito das emendas parlamentares. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Com. Muito obrigado. Cristiane, então acho que para a gente começar, a gente pode começar falando justamente de como está o cenário das emendas aqui em Pelotas, porque de um lado a prefeitura afirma que os recursos de emendas estão todos empenhados de forma regular, como a lei obriga o município a fazer, mas de outro, o legislativo afirma que a prefeitura não está fazendo o pagamento de determinadas emendas e com isso, inclusive, ecoam nos bastidores boatos sobre possibilidades de impeachment. Então, acho que para a gente começar essa conversa, é importante, a partir do ponto de vista justamente da PGM, né, a Procuradoria, nos dizer qual é a atual situação das emendas e como que está esse processo, se as emendas estão sendo empenhadas, estão sendo pagas, como que está tudo isso. Muito bem, vamos lá. Realmente o ano de 2025 ele foi um ano bastante desafiador para o município de Pelotas, em primeiro lugar, porque começava uma nova gestão, né, com novos gestores públicos que tinham como um desafio inicial pela primeira vez, uma alteração na lei orgânica que aumentava consideravelmente o valor, o percentual do orçamento municipal para o pagamento de emendas. Diante disso, se fez inicialmente, no primeiro semestre ainda, houve a necessidade do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque se verificou uma disparidade com relação ao prazo para a execução dessas emendas, que enquanto no âmbito da Constituição Federal se previa que a execução poderia ocorrer ao longo do exercício, todo o exercício, no município de Pelotas havia uma limitação de que todas as emendas relativas à saúde deveriam ser não apenas empenhadas, mas também executadas no primeiro semestre de 2025. Isto já trouxe bastante dificuldade para o administrador, porque impactaria sensivelmente na execução das emendas e na forma como se faria isso, e especificamente com relação ao fluxo financeiro, ao fluxo do caixa do município, que ficaria prejudicado caso todo esse valor, esse montante, que então somava 41 milhões, quase 42 milhões de reais, na verdade, 41 milhões 999 mil, em emendas parlamentares de natureza impositiva. Então, foi preciso fazer o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade para se reconhecer que havia uma disparidade entre o que dispunha a lei orgânica e o que dispunha a Constituição, e, portanto, era o caso de se suspender esta obrigatoriedade, este artigo da lei orgânica municipal, que determinava que houvesse o pagamento das emendas, todo o pagamento e execução das emendas ainda no primeiro semestre. Então, esse já foi um primeiro momento em que foi necessário, que houve a intervenção do Poder Judiciário. Depois disso, ao longo da tramitação, ao longo do exercício financeiro de 2025, começaram a vir algumas decisões, alguns precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal que determinavam
com relação às constituições estaduais, que também haveria um erro nas constituições estaduais, no sentido de que os valores que eram destinados para emendas parlamentares estariam acima do possível. Por quê? Porque na medida em que no âmbito federal nós temos um sistema bicameral, ou seja, temos o Congresso Nacional formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, no âmbito dos estados e dos municípios, temos apenas um ente que é a Câmara, seja a Câmara dos Deputados do Estado, ou seja a Câmara de Vereadores. Portanto, aqueles valores, aqueles percentuais que eram destinados na Constituição, eles deveriam ser interpretados de maneira que se reduzisse esse percentual apenas correspondendo àquilo que havia na Constituição para a Câmara dos Deputados, de maneira que ficasse Câmara dos Deputados Federais, Câmara dos Deputados Estaduais e Câmara de Vereadores, com um limite orçamentário que não poderia ultrapassar 1,55% da receita corrente líquida. Diante deste entendimento que veio do STF, entendeu aqui no âmbito do município de Pelotas o Ministério Público de ajuizar uma ação civil pública. E foi o Ministério Público, então, que postulou perante o juízo da quarta vara civil, no sentido de que se observasse também esta limitação com relação ao município de Pelotas, para que na lei orgânica aqueles valores, aqueles percentuais que excedessem a 1,55% fossem retirados da execução das emendas. Isso, evidentemente, se havia um valor que era de 41 milhões de reais, quase 42, quando se faz uma redução, implica necessariamente na não execução de determinadas emendas, já que esse passou a ter um limite que não poderia ultrapassar 20 milhões 700 mil reais de gastos em emendas parlamentares. Cristiane, uma questão que até o que levantou essa polêmica das emendas foi a pressão de alguns políticos da oposição para abrir um processo de impeachment. Só que isso vai de encontro já numa ordem do Ministério Público de que deveria cortar essas emendas pela metade, e aí judicialmente como que isso funcionaria? Porque o legislativo se fala em impeachment, enquanto na justiça já está totalmente legitimado essa questão das emendas. Então, assim, Leonardo, na verdade, os processos de impeachment, eles foram protocolados na Câmara, tá? Só para se ter uma ideia, centenas de processos no âmbito federal, por exemplo, centenas de processos de impeachment são protocolados mês a mês. Então, o desencadeamento deste processo de impeachment, ele passa por uma avaliação também, que é uma avaliação política e uma avaliação jurídica. À medida em que houve o protocolo e a gente tem a notícia de que teriam 3 pedidos de impeachment, e eu não sei, inclusive, se todos esses pedidos eles são correlacionados com as emendas parlamentares impositivas, porque nós não tivemos acesso ao conteúdo desses pedidos, mas seguramente o Poder Legislativo vai fazer uma avaliação do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político quanto à viabilidade de processamento desses pedidos de impeachment. O fato de haver o protocolo não significa que eles serão automaticamente processados e que se levará este processo, né, desencadeando este processo para efetivamente o impeachment do prefeito. O que ocorreu neste caso em concreto? Tínhamos, de fato, uma decisão judicial que impedia o prefeito de fazer a execução de quaisquer emendas de bancada, ou seja, aquilo que era classificado nas emendas como se fossem emendas de bancada, elas deveriam ser totalmente retiradas de execução, e aqui é preciso deixar claro que como essas emendas elas vinham sendo executadas no curso do ano, já havia algumas emendas que tinham sido executadas, mesmo de bancada, já tinham sido executadas e já tinham sido pagas, inclusive, antes mesmo da superveniência dessa decisão judicial, mas, além disso, havia também uma limitação com relação às emendas individuais, que num percentual que até então era de 2%, passou a ser reduzido para 1,55%. Quando se fez isso,
foi preciso reanalisar muitos dos processos administrativos e fazer essa redução. Então, se é verdade que o poder executivo ele não pode se furtar de fazer o pagamento das emendas impositivas, também é verdade que o poder executivo não pode descumprir uma decisão judicial. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho obrigação de fazer o cumprimento da decisão judicial e eu tenho obrigação de fazer o cumprimento das emendas impositivas, é preciso que haja uma interpretação equilibrada dos limites, ou seja, eu vou fazer a execução de emendas impositivas, mas observado o limite máximo daquilo que consta na decisão judicial. É uma maneira que a gente entendeu que poderia fazer o equilíbrio entre cumprimento das emendas, que é uma obrigação que está na Lei Orgânica Municipal, a partir daquilo que dos objetivos que os vereadores fazem, das indicações que os vereadores fazem de aplicação do orçamento municipal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma decisão judicial que nos obriga a ter este limite que é processado no ponto de 1,55%. Então, acredito que o Poder Legislativo, através do presidente da Câmara de Vereadores, vai justamente sopesar se houve esta observância desses dois pontos, ou seja, cumprimento da obrigação das emendas parlamentares impositivas e cumprimento da ordem judicial. Cristiane, justamente a respeito disso, como que a Procuradoria vê o crescimento das emendas impositivas no nosso município desde 2021 e, a partir deste corte imposto pela decisão judicial do Ministério, como que isso muda o cenário de planejamento dos investimentos de maneira mais autônoma pela própria Prefeitura? Então, para a Procuradoria, não apenas para a Procuradoria, mas para todas as secretarias que compõem a administração, tem sido um desafio, ao longo dos anos, o fato de haver este aumento das emendas impositivas. Por quê? Porque cada uma dessas emendas gera, muitas vezes, 1, 2, 3 processos, a depender da natureza da emenda, que exigem toda um rito para se chegar na contratação de empresas ou de organizações do terceiro setor para se fazer a execução dessas emendas. Portanto, é preciso que internamente haja esta organização administrativa, e a gente sabe que tem limitações tanto com relação à questão de pessoal, de servidores, com relação à questão de qualificação, de treinamento, porque as emendas, elas são uma matéria nova e elas estão em constante alteração, elas não estão consolidadas ainda com relação ao entendimento jurisprudencial, portanto, é preciso estar muito atento a todas as orientações que vêm, e isso exige uma qualificação intensa e uma especialização intensa por parte dos servidores públicos municipais que lidam no dia a dia com o processamento dessas emendas. Com este aumento substancial, evidentemente que isso acarretou em muitos casos, se pode dizer isso, o travamento do processamento de outras necessidades administrativas. A par das emendas parlamentares municipais, nós também recebemos emendas parlamentares estaduais, que são destinadas ao município, emendas parlamentares federais, que são destinadas ao município, e que o município, às vezes, tem que fazer o repasse para entidades hospitalares. Então, a gente não está falando apenas desse valor que agora está em 21 milhões, para esse ano é um pouco mais, são 25 milhões de reais das emendas municipais. Nós também temos que trabalhar com a novidade das emendas estaduais e emendas federais. Isso, de alguma maneira, afeta, sim, o cumprimento das demais decisões, das demais políticas públicas, porque se precisa também fazer o andamento de todo o restante dos atendimentos, das escolas, dos abrigos, das unidades básicas de saúde, que não vivem apenas e exclusivamente das emendas, mas que precisam de recursos públicos também para o exercício das suas funções, para a prestação do serviço público no curso de todo o ano. Até uma questão, se a senhora tem qual o olhar jurídico, como procuradora, vê essa falta de... Não existe uma legislação que controle as emendas, né? Como a senhora falou que é algo novo, então vai se mudando, essa parte de ir se mudando com o tempo, cada decisão do judiciário, ela
se muda uma regra. Como a senhora vê essa insegurança das emendas hoje? Realmente a gente entende que há uma insegurança jurídica ainda bastante grande. É verdade que temos aquelas diretrizes que estão na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, que servem como orientação. Existe uma lei federal também, que trata do processamento das emendas parlamentares federais, que a gente acaba utilizando de maneira subsidiária aqui no município para nortear o nosso andamento. Para que vocês tenham uma ideia com relação à questão das decisões judiciais, o STF tem várias ações diretas de inconstitucionalidade e ações de descumprimento de preceito fundamental que estão em andamento, e a cada dia aparece uma nova decisão. Ontem mesmo foi publicada uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, da relatoria do ministro Flávio Dino, que faz a vedação do pagamento de emendas para organizações não governamentais e organizações da sociedade civil e outras do terceiro setor, quando nessas ONGs ou nessas OSCs existam parentes de parlamentares ou parentes de assessores de parlamentares. Então, se no momento em que se fez esta prestação de contas de emendas parlamentares federais, se começou a identificar que muitas das emendas parlamentares eram direcionadas para ONGs ou para OSCs que tinham nos seus quadros administrativos parentes de parlamentares ou parentes de assessores de parlamentares. E, em virtude disso, foi necessário, e entendeu o ministro Flávio Dino que seria necessário, que houvesse uma vedação do encaminhamento de emendas quando se verificasse, então, que nesta composição do quadro administrativo existiam este vínculo de familiares. Então, aqui no âmbito do município de Pelotas, nós já vínhamos tendo alguns cuidados com relação a isso, porque a própria Lei 13.019, que é a lei que trata dos termos de fomento, a Lei 13.019 já veda que haja qualquer repasse para organizações da sociedade civil que tenham dentre os seus membros qualquer integrante do Ministério Público ou dos poderes, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Então, nós já estávamos tendo esse cuidado, mas, de fato, estamos ainda num momento inicial e precisamos identificar, inclusive nas prestações de contas, já que existem vários termos de fomento que continuam em execução, precisamos verificar nas prestações de contas se eventualmente não ocorreu alguma irregularidade. Então, esse processo, ele até mesmo após a assinatura do termo de fomento, ele está suscetível de sofrer fiscalização através dos órgãos de controle interno e externo no âmbito do Poder Executivo. Cristiane, outra questão que é muito pertinente, eu acho que ela diz respeito justamente à questão da execução do orçamento. E eu queria que tu comentasse para a gente justamente as diferenças que se tem tanto na execução quanto no prazo, no tempo que se leva para executar um orçamento que vem a partir das emendas parlamentares, quanto o orçamento que é da própria prefeitura e aí distribuído entre as secretarias. Eu queria que comentasse para a gente justamente essa diferença. Se existe uma diferença de tempo de execução entre esses dois modelos, enfim. Na verdade, o tempo de execução, ele se equivale. A gente sempre faz o recorte do orçamento por exercícios financeiros. Então, o tempo de execução é sempre o mesmo. Mas existe uma diferença com relação à questão de planejamento. Por quê? Porque no orçamento municipal, a gente já faz todo ano uma lei orçamentária anual, que é a LOA, que faz a previsão de todos os projetos e todos os serviços que o município executará ao longo do ano. Esta lei orgânica, por sua vez, ela vem antecipada pelo plano plurianual. A cada 4 anos é preciso dizer quais são os programas de governo que se vai fazer a execução e de como é que se vai fazer esse planejamento. Então, é possível se planejar de uma forma mais segura e de uma forma mais tranquila a execução do orçamento municipal, que não se diz respeito às emendas parlamentares.
Já quando a gente está falando das emendas impositivas, essas emendas impositivas, elas são votadas sempre no final do ano, né, no final de um exercício, para valer para o exercício seguinte. Então, nós recebemos, por exemplo, agora, em dezembro de 2025, as emendas que devem ser executadas no exercício de 2026. E é sempre uma surpresa, a gente não sabe o que vem na destinação dessas emendas, é diferente daquela programação que a gente consegue fazer do orçamento municipal. Nas emendas, a gente recebe um número expressivo de emendas. Esse ano, elas chegaram a quase 500 emendas, foram menos emendas neste ano do que no exercício anterior, mas é um número bastante expressivo de emendas. A gente está, nesse momento, fazendo todo o planilhamento dela, ou seja, analisando qual é a origem da emenda, qual é a destinação dela, quem deve executar, porque algumas emendas são executadas diretamente pelas secretarias, outras são destinadas para as organizações terceiro setor, e nós precisamos fazer um estudo dessas emendas com relação à questão da existência ou não de impedimentos técnicos. Esse estudo, ele deve ocorrer no primeiro semestre. O município tem até o prazo de 120 dias para fazer a devolução para a Câmara de Vereadores daquelas emendas onde ele já identifica de imediato que ocorra o impedimento, e os vereadores podem, depois desse período, ter ainda um prazo de 30 dias para devolver com a redestinação das emendas. Isso significa o seguinte: nós acabamos muitas vezes tomando todo o primeiro semestre para entender se essas emendas que vêm do legislativo, elas são execuíveis, e se elas, no caso de não serem, para onde devem ser redirecionadas, para então, às vezes, a gente conseguir fazer a execução dessas emendas. Agora, né, quando a gente está falando, por exemplo, do carnaval, que os vereadores de Pelotas destinaram, pelas suas emendas impositivas, quase R$ 1,5 milhão para entidades carnavalescas, estes valores, todas essas entidades, elas foram convocadas através de um edital público para que tragam toda a sua documentação, para que o município verifique se elas possuem capacitação tanto do ponto de vista técnica quanto do ponto de vista jurídico, fiscal, para que tenham aptidão para receber essas emendas. Caso isso não ocorra, nós precisaremos necessariamente fazer o impedimento. Então, o processamento, de fato, de uma emenda impositiva parlamentar, ele é muito mais complexo do que aquele orçamento do município, que é das despesas correntes. E depois, por fim, com relação à questão do prazo para execução e empenhamento, nós temos aquele exercício em que a gente tem que fazer o empenho, ou seja, comprometer o orçamento municipal para fazer o pagamento das emendas. Quando ocorrem hipóteses em que esta emenda, a execução dela necessita ultrapassar o exercício financeiro, também de parte do município, existe essa possibilidade legal, que está lá estampada na Lei Orgânica Municipal, de inscrever estes valores que ainda não foram pagos, mas que já foram empenhados, como restos a pagar para o exercício do ano seguinte. Isso também acontece com relação a despesas do município que tenham natureza continuada, ou seja, eu não posso deixar de pagar determinados serviços que são prestados, o serviço de telefonia, o serviço de internet, são serviços continuados, eu preciso fazer também a inscrição em restos a pagar, tanto com relação a essas despesas que são as despesas correntes, quanto com relação às despesas que são provenientes das emendas parlamentares individuais. Cristiane, então, o uso deste orçamento, o uso definitivo, digamos, por uma pasta que a gente pode pegar, por exemplo, a Secretaria de Saúde. O uso deste recurso, quando ele é proveniente de emendas parlamentares, ele é mais demorado e burocrático do que se fosse um recurso que veio diretamente da prefeitura. É possível colocar dessa forma? Claro, é possível colocar dessa forma. Por quê? Porque o município já tem, por exemplo, na saúde, vários contratos administrativos assinados
com entidades hospitalares. Como elas são entidades credenciadas no SUS, necessariamente, para que elas prestem o serviço de atendimento à saúde, elas precisam ter um contrato assinado. Então, o município já tem mensalmente valores, repasses que ele faz para essas entidades a partir, né, do prazo de vigência do contrato. Quando a gente está falando de emenda parlamentar, muitas vezes, bom, não tenho esse contrato, eu preciso fazer, se é um serviço novo, se não é algo, é um serviço continuado, por exemplo, ou a compra de determinados medicamentos específicos, eu não posso fazer isso através deste pagamento que eu já venho fazendo no contrato. Eu preciso ter um termo específico, um contrato administrativo, um termo de fomento específico para fazer esse repasse. E aí, ainda que a gente já tenha um contrato assinado com a mesma entidade hospitalar, a gente precisa seguir todo o trâmite, ou seja, a gente precisa analisar o plano de trabalho, precisa saber se a entidade está com todas as suas certidões em dia, fazer análise deste contrato, deste termo de fomento, antes de fazer a assinatura. Então, o processamento é bem mais demorado do que aquele que a gente tem naquele contrato que mês a mês é pago para as entidades hospitalares. Tiane, até uma questão de curiosidade, para ser explicado, porque é algo que não é muito falado. Como funcionam as etapas da emenda para ela tramitar, o que envolve empenho, licitação, contrato e pagamento, como que é dividido essas fases? As fases são divididas assim, a gente recebe a emenda parlamentar, faz esta análise preliminar com relação à questão de impedimentos técnicos, ou seja, cada secretaria tem competência para fazer a sua análise técnica sobre a possibilidade de execução ou não dessa emenda. Se entende que nessa análise inicial tem a possibilidade de fazer, a secretaria ela vai fazer o quê? Ela vai ou começar a fazer o processo de licitação, que é através de um estudo técnico preliminar, através da elaboração de um documento com as necessidades que ela tem para fazer a contratação, e vai encaminhar para o departamento de compras para fazer, instaurar a licitação pública. Esta licitação pública, a depender do valor que está implicado, ela pode demorar mais ou menos tempo, ela pode demorar 3 meses, 4 meses, até 6 meses para se fazer o processamento de uma licitação. Outra possibilidade é quando a emenda já é destinada para um determinado órgão específico, uma organização da sociedade civil, por exemplo, o ente público vai convocar esta organização, vai solicitar toda a documentação, vai fazer a solicitação do plano de trabalho dela para que se consiga identificar onde realmente vai ser aplicado cada um dos valores que estão sendo a ela destinados. Se houver a aprovação deste plano de trabalho, então se passa para a fase seguinte, que é o encaminhamento deste procedimento à Procuradoria do município para fazer uma análise jurídica com relação à questão da documentação. A Procuradoria, por exemplo, tem a obrigação de analisar, inclusive, o próprio estatuto social da entidade para verificar se esse estatuto social é compatível com aquilo que diz a lei 13.019, que trata dos termos de fomento com relação à questão da destinação dos recursos e nas hipóteses de dissolução desta associação ou desta organização da sociedade civil. Depois disso, o processo então retorna, se houver alguma necessidade de algum ajuste, retorna para a secretaria e se entender que, bom, ele está apto a fazer o recebimento, se parte para a fase da assinatura desse termo de fomento. E, por fim, o termo de fomento ele tem um prazo para execução, às vezes pode ser uma execução imediata, por exemplo, se é um único evento, eu tenho uma feira, eu tenho uma festa, e o valor da emenda parlamentar é destinado exclusivamente para este evento único, uma vez ocorrido o evento, entra a segunda parte, que é a parte da prestação de contas. Se ela for uma execução continuada, vai ocorrer a prestação ao longo dos meses
dos meses em que ficou destinado, ficou definido no plano de trabalho, e também, uma vez finda a execução, vai acontecer a prestação de contas. Então, depois da execução do termo de fomento, as entidades elas têm que trazer toda a documentação comprobatória, com notas fiscais, com os recibos, com o material que foi utilizado, se foi utilizado material publicitário, toda essa documentação ela deve ser submetida novamente à secretaria que ficou encarregada de fazer o acompanhamento das emendas, para que ela aprove ou rejeite a prestação de contas. Quando a gente identifica alguma falha na prestação de contas, a entidade ela os valores são glosados e a entidade ela é notificada para que faça a devolução de valores em que ela não conseguiu comprovar a destinação. Cristiane, antes da gente iniciar, eu gostaria de te perguntar quais critérios foram utilizados pela Prefeitura, pela PGM, enfim, para decidir quais emendas seriam ou não empenhadas. Tu havia comentado no começo da entrevista a questão das emendas destinadas à saúde, que foram empenhadas, foram destinadas. Mas gostaria de saber os critérios que foram utilizados para isso, até para a gente entender também as emendas que o município decidiu não empenhar. Certo. Primeiro lugar, já havia muitas emendas que tinham sido, inclusive, empenhadas e executadas, porque a gente estava desde o início do ano, então lá desde o Carnaval, de 2025, fazendo a execução de várias emendas. Então, nesse caso, a gente foi fazendo a execução de acordo com a ordem cronológica daqueles eventos que vinham ocorrendo no curso do ano. Quando chegou e quando veio a decisão judicial, a gente precisou fazer um redirecionamento da rota. E aí, o que a gente entendeu que deveria priorizar? Aquelas emendas que são destinadas à saúde. Por quê? Porque a gente tinha ainda a obrigação, que vem lá na Lei Orgânica Municipal, de fazer o pagamento de pelo menos 50% das emendas em ações e serviços destinados à saúde. Então, nós tivemos o cuidado de priorizar aquelas ações que se referiam a ações de saúde. A par disso, houve ainda a execução de algumas, ou empenhamento, enfim, de algumas outras emendas que já estavam com o processo quase findo, que já estava quase terminado. Outras emendas, é preciso dizer também que elas já haviam sido passado por um procedimento de análise e não foi possível identificar que a entidade, por exemplo, fazia o preenchimento dos requisitos legais que eram essenciais ao recebimento dos valores. Então, elas já tinham sido também indeferidas e as entidades estavam sendo oficiadas para noticiar que não seria possível fazer essa execução. Então, o critério basicamente foi que já está pago, o que a gente ainda precisa empenhar, e tirando as emendas de bancada em que não é possível fazer isso, vamos priorizar aquelas relativas à prestação de serviço de saúde. Perfeito, muito obrigado, Cristiane. A gente agradece a tua participação aqui no Contraponto. Eu que agradeço, um abraço a todos e um bom final de semana. Bom final de semana. Muito obrigado. 11 horas mais 56 minutos, o Contraponto recebeu, então, a Cristiane Greck, procuradora-geral do município de Pelotas, que mostrou, então, conversou com a gente sobre a questão das emendas impositivas, também sobre as emendas de bancada que foram cortadas aqui no município de Pelotas e desde o final de 2025 tem gerado bastante repercussão em Pelotas. 11 horas mais 56 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo e já retorna com o Contraponto.